Fala, nono ano. E aí, pessoal? A nossa aula passada, a gente já fez um teste, né? Fizemos um teste oral por meio do aplicativo Via Message, sobre essas funções inorgânicas. Senti que ainda temos algumas dúvidas. Então, para poder solucionar essas dúvidas, eu trouxe um esquema básico das substâncias inorgânicas, algo que vocês não vão esquecer. Certo? Eu quero que vocês compreendam e prestem bastante atenção. Se na fórmula molecular, certo? Vocês estão lá e apresentam uma fórmula para vocês, e nessa fórmula começar com hidrogênio, já sabe, é batata. Na mesma hora, vocês já vão ter que saber e já vão ter que me dizer que ali significa um ácido, certo? Então, pode ser o hidrogênio e qualquer outro elemento químico. Pode ser 2 elementos químicos, pode ser 3 elementos químicos, pode ser 4, certo? Agora tem uma coisa. Se por um acaso vocês tiverem assim, ó, H2O, a gente sabe que aqui é a fórmula da água, certo? Só que no óxido, na função química inorgânica chamada de óxido, a gente sabe que para ser óxido, ele tem que ter 2 elementos químicos, sendo que obrigatoriamente um tem que ser o oxigênio. Então, se você está vendo aqui, ó, eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Então, eu poderia facilmente classificar em ácido? Poderia. Só que se eu sei que óxido tem que ter um elemento químico, qualquer um, e o oxigênio obrigatoriamente, então quer dizer que aqui não é um ácido, certo? Então, ó, não é um ácido. Por que não é ácido, professora? Já que começa com hidrogênio, porque eu tenho oxigênio aqui na fórmula e a gente sabe que o óxido tem que ter um elemento químico e tem que ter o oxigênio e qualquer outro elemento químico, certo? Então, se isso acontecer, o oxigênio está aqui e eu tenho um outro elemento químico, mesmo que seja hidrogênio, essa fórmula aqui não vai ser ácido, só nessa ocasião. Isso aqui é particularmente, ok, pessoal? Então, a gente sempre tem que saber que o hidrogênio, ele sempre vai ser cátion, certo? Ele sempre vai ser positivo. E todos os outros que tiverem ao lado dele será o ânion, ok? Ele, como eu já acabei de falar, ele pode ter vários elementos químicos na fórmula dele. Ele tem a capacidade de neutralizar a base, não esqueçam disso. O ácido geralmente é corrosivo, mas tem alguns que não são. Então, a gente não pode colocar que todos os ácidos são corrosivos, certo? Então, eu quero que você saiba, ácido é corrosivo? Sim. Todos são? Não. Ok? Como eu já falei também, lembra-se que na semana passada a gente falou, ao dissolver em água, ela vai o quê? Vai formar soluções aquosas. Essas soluções aquosas, elas vão liberar substâncias iônicas, certo? Que são condutoras de corrente elétrica. Lembrando que sempre o hidrogênio, ele vai liberar o quê? Cátion. Ok, pessoal? Aí, agora, se você tem uma outra fórmula, ó, olha, eu coloquei aqui, esse B aqui eu coloquei como se fosse qualquer outro elemento químico, certo? Aqui é só um exemplo. Então, se você tem uma fórmula, e nessa fórmula terminar com o grupo aqui, ó, OH, que é chamado esse grupo OH é chamado do grupo hidróxido, então você vai ter já na cara que aqui, ó, significa uma base, certo? As bases, elas sempre serão negativas, por isso elas são chamadas de ânion. Não esqueça. Ó, hidrogênio, ácido o hidrogênio sempre vai ser positiva, chamado de cátion, e a base sempre terminará com hidróxido, que é a mesma coisa de OH, certo? Se você falar assim, a substância base possui hidróxido, você vai saber que ali já está se tratando de uma base. Ela sempre será ânion. Lembra-se, ela vai ter um sabor azedo. A gente pode pegar qualquer substância química e provar de forma alguma. Mas se você pegar uma banana verde e comer, você vai sentir um sabor esquisito, tipo amargo. Então, esse sabor é chamado de adstringente, certo? Então, ali, qualquer solução, qualquer fórmula que tenha o sabor adstringente, quer dizer que ali vai configurar uma base, certo? E a base também, ela vai formar soluções aquosas, certo? Vai liberar íons também, só que diferente do ácido, o ácido libera o íon cátion e
E quando ela liberar esses íons, ela vai liberar os íons ânions. Então, elas são boas condutores também de eletricidade, ok? Aí, agora, se você tem um composto binário, quando eu falo de composto binário, eu falo de dois elementos químicos. Se eu tenho um composto binário, que são dois elementos químicos, e um dos elementos químicos obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, eu estou falando de quê? Que eu acabei de explicar ali naquele exemplo do H2O. Eu estou falando de um óxido, certo? Então, óxido são o quê? Um composto binário, dois elementos químicos, que obrigatoriamente um tem que ser o oxigênio. Então, qualquer fórmula que vocês verem que tem qualquer elemento químico e à direita tem um oxigênio, eu estou falando de um óxido, certo? Então, ó, H2O. Lembre-se, professora, mas tem o hidrogênio. Lembre-se, sempre que vir com o H na frente, que é o hidrogênio, seria um ácido. Só que como aqui a fórmula do óxido me diz que se eu tiver o oxigênio à direita junto com outro elemento químico, independente de qual seja, ali eu estou tratando de um óxido. Então, aqui é um caso à parte, certo, pessoal? Se você ver aqui a calvigem, ó, cálcio mais oxigênio. Aqui é um cal, certo? É o cal, que geralmente é utilizado em solo, né? Em solo que está ácido por algum motivo, chuva ácida, aqueles outros motivos que eu trouxe na aula passada. Então, aqui, ó, eu tenho um elemento químico, cálcio, e à sua direita eu tenho oxigênio. Então, aqui eu estou tratando de um óxido, ok? Vamos para a última função inorgânica, que é chamada de sal. Então, se você tem um cátion, a gente sabe que cátion é positivo, certo? Se eu tenho um cátion que seja diferente de hidrogênio, ó, ele não pode ter hidrogênio no seu composto, e eu tenha um ânion que seja diferente de OH, eu estou falando que eu tenho um sal. Então, para ter um sal, eu não posso ter hidrogênio na fórmula, não posso ter OH na fórmula, não posso ter hidróxido e não posso ter ácido, certo? Então, se isso acontecer, eu vou ter um sal. Então, pessoal, o sal, ele vai apresentar elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Não esqueçam disso. Então, por isso, o sal também conduz a corrente elétrica, tanto quando está no seu estado sólido, quanto está dissolvido em água. E sua origem ocorre também pela reação de neutralização. De quem? Do ácido com a base, certo? Então, se eu tenho um ácido e tenho uma base, eu vou ter um sal. Então, qual é sal? Qualquer fórmula que não tenha hidrogênio, que não tenha OH, que não tenha ácido e que não tenha hidróxido. Ali eu estou tratando de um sal. Ok, gente? Então, aqui, ó, é um breve resumozinho, certo? É um esqueminha básico para que vocês entendam quando é que eu tenho um ácido, quando é que eu tenho base, quando é que eu tenho um óxido e quando é que eu tenho um sal, certo? Eu esqueci de colocar o nomezinho aqui, quando eu tenho sal. Ok, pessoal? Abaixo, aí, vai ter a atividade, a segunda parte da atividade. Nós tivemos a atividade oral, e agora vamos ter a segunda parte da atividade, que vai ser, uma atividade de múltipla escolha, que vocês vão responder, certo? São 7 questões. Tudo que eu tô falando aqui, essas dicasinhas e tudo que eu já dei nas outras aulas, é o que vai conter nessa atividade. Então, qualquer dúvida, vai na caixa de discussão, olha o vídeo, vê novamente. Aqueles alunos que ficaram com dúvidas, Lorena, lembra? Cauã, que não estava presente na aula, Guilherme também, analisa direitinho, faz de tudo para acertar, certo? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.